Você falou assim que foi o Instituto Butantan e eles levaram vocês na mão. O nome do Butantan sempre foi uma referência muito grande. Existe Muito. alguma coisa maior do que o Butantan especificamente nessa área? Ou o Butantan realmente é a referência sobre, sei lá, é, criação de soro, manuseio de serpentes? Tem mais, tem mais. Nós temos, o Butantan é o primeiro, criado em 1901 oficialmente, ele começa antes. Depois foi criado em Belo Horizonte o Instituto Ezequiel Dias, também produz soro. Depois entrou o Vital Brasil em Niterói, Rio de Janeiro, tá? Também faz a mesma coisa. E recentemente o CPPI em Curitiba. Tá? Ó, que legal. Então são 4 produtores. Por que nós, com todo respeito aos colegas dos outros institutos, Claro. nós somos mais famosos? Nós somos os primeiros a trabalhar com isso. E tem toda uma história, né? Que é a história do Butantan. O Butantan não começa por causa das cobras, não. As pessoas acham, mas não é isso. O Butantan começa a estudar as cobras por uma vontade do Vital Brasil, que é mineiro. É vizinho de vocês, lá de Campanha, mais para o sul de Minas. Uhum. E é porque ele tinha interesse em estudar. Mas ele não foi criar o Butantan. E por que o Butantan ficou famoso? Porque o Butantan foi criado numa crise sanitária violentíssima em 1898. Estava acontecendo um problema muito sério de saúde pública, era uma grande epidemia, não era uma epidemia, era uma crise, né? Que estava começando no Porto de Santos, passando pela capital e indo para o interior. Né? O que estava acontecendo nessa época? Chegavam da Europa aqueles navios carregados de imigrantes que vinham da Europa, da Itália, Portugal, da Espanha, da Alemanha. Fugindo da guerra. Não, eles vinham para trabalhar na lavoura do café, principalmente. Porque a aristocracia brasileira não conseguiu fazer com que os índios trabalhassem para a gente. Depois vieram os escravos. Depois vieram os europeus para trabalhar na cultura do café. E quando vinham esses navios, no final do século atrasado, eles já tinham tido um problema antes, que era a peste negra, a peste bubônica. Tá? Os navios vinham cheios de gente, a travessia quase um mês, vinham ratos e vinham pulgas. Quando você tinha, a pulga picava o rato, que picava a pessoa, e quando estava contaminado, transmitia. Tá certo? Bom, não se sabia isso. Quando as autoridades sanitárias perceberam que tinha um problema e tinha gente morrendo pra caramba, né, pegaram um jovem médico sanitarista chamado Vital Brasil, que saiu de Campanha, em Minas, foi estudar no Rio, e ele falava para os diretores, para os professores, eu queria estudar acidente ofídico. Isso é coisa de pobre, esquece. Não vai estudar isso não. Eu quero estudar, não vai estudar isso aqui. Ele pegou, saiu do Rio e veio para São Paulo. Foi para São Paulo, achou o apoio, foi para Botucatu, lá ele teve contato com as primeiras cobras, acharam que ele era louco, que ele alugou uma casa em Botucatu, conseguiu uma cascavel para manter em casa, porque ele precisava obter o veneno da cascavel para começar a estudar. Aí todo mundo achava que ele era doido, varrido, né? Ele clinicava, porque ele tinha ganhado dinheiro. Aí estava difícil, veio para São Paulo. São Paulo, ele entrou para o serviço sanitário, conheceu uma pessoa chamada Oswaldo Cruz, conheceu uma pessoa chamada Adolfo Lutz, conheceu, né? O mais próximo a ele era o Adolfo Lutz. E ele explicou para ele que ele queria estudar, e o Adolfo Lutz deu apoio, incentivou ele. E aí foi. E ele que criou aquele processo com os cavalos, que já Aí, estava no cavalo, né? como ele resolveu o problema da peste bubônica, tá? E para resolver o problema da peste, quando ele vai para Santos, no final do século atrasado, e fala, é a peste, ele fica doente, e quase morre, estava atracado no Porto de Santos um navio de bandeira francesa, que o comandante tinha o soro antipestoso, que já era feito em Paris, no Instituto Pasteur. Né? Ele consegue,
e não morre. Bom, ele volta para São Paulo, fala para os seus superiores aqui, inclusive o Oswaldo Cruz, ele descobriu o problema e já descobriu a cura, que é o soro. Então, probleminha agora. Como conseguir a cura, que é o soro? Como fazer o processo, né? Porque ele sabia o que Não que dava era. para ir buscar, porque era muito longe. Navio, um mês para ir, um mês para voltar. Então, resolveram fazer o quê? Vamos produzir o soro aqui. Aonde? Longe do centro, porque a população estava morrendo de medo. Longe do centro, naquela época, para quem é de São Paulo, era do outro lado da Paulista. O lado de cá da Paulista era a zona rural. Tá? Aí acharam uma fazenda do outro lado, na área rural, do lado do Rio Pinheiros, que corta aqui embaixo, que era uma várzea violenta, tinha uma fazenda, que por acaso se chamava Fazenda Butantã. Olha só. Longe do centro, no fim do mundo, não tinha nada por aqui. O Vital Brasil chega aqui, tinha um pequeno casebre, compridinho, tá? Não tem mais de 50 metros de comprimento. Ali ele dividiu aquilo, na parte de trás ele colocou uma cocheira com alguns cavalos, e na parte da frente ele criou um laboratório. E ali ele conseguiu fazer o soro antipestoso, colocou à disposição, isso foi no final do século atrasado, começo do século passado, e quando chega em maio de 1901, ele entrega as primeiras doses de soro antipestoso. E as pessoas param de morrer. Maravilha! Paralelamente, o que esse homem fazia? Esse mineiro violento. Mineiro é bom mesmo. Mais da conta, Ele né? fala baixinho. O que esse homem fez? Ele estava estudando o problema das cobras, ele para um pouquinho por causa da peste, e aí ele estava paralelamente estudando o problema das cobras. Já tinha descoberto na França também o soro para as cobras. Só que os franceses, que dominavam a ciência naquela época, falaram o seguinte: descobrimos o soro universal para as cobras. O Vital Brasil conseguiu esse soro. Testou com a Cascavel e falou: não funciona. Era o polivalente esse aí? Não, Não? não funciona. Esse soro universal que os franceses descobriram não funcionou com a nossa Cascavel. E ele ficou matutando. Por quê, né? Aí ele pegou, testou com jararaca. Também não funcionou. Aí ele fala assim, bom, 2 mais 4, sim, pá. Testou, inoculou o soro em alguns animais, o veneno, né? Conseguiu e falou, o soro é específico. O soro é específico. Esta frase mudou toda a história do acidente ofídico. Tá? Fomos nós que descobrimos. Nós, Brasil, nós, mineiro, vocês, mineiro, descobriram. Vital Brasil descobriu que o soro é específico. Ele escreveu para o tal cientista francês, chamado Calmet, mandou uma carta. O que vocês acham que o Calmet fez com ele? Excomungou ele. Não deu bola, claro. Quem é você, Vital Brasil, para falar comigo desse jeito? Ignorou ele total. Não. Brasil, Vital Brasil, não deram bola pro homem. Tá? Ele continua escrevendo. Depois responderam, tá? Maio de 1901, ele coloca no mercado o soro antipestoso. Parou de morrer gente. 14 de agosto de 1901, ele coloca no mercado as primeiras doses de soro antiofídico. Específico já. Específico. Feita com o nosso veneno, com a nossa cobra. Qual o resultado? Funcionou. Entenderam? Essa foi a grande jogada. A partir daí, o Vital Brasil começa a trabalhar de uma forma incansável, porque ele começa a descobrir coisas. O que é descobrir coisas? Bom, veja, estou falando do começo do século passado. Ele falava assim, eu preciso de veneno.
Para conseguir veneno, eu preciso da cobra. Eu não vou catar cobra. Óbvio. Eu Ele não já sou está- Giuseppe. Essa Fazenda- aqui é a cobra no meio da... Fazenda, área rural. Eu consegui algumas cobras daquela região que tinha. Aí ele começou a escrever para fazendeiros, sitiantes de outras cidades. E começaram a mandar mandem cobra Butantã. Eles mandaram. Só tudo morto. Não, chegaram Não, tudo mandava vivo. vivo. Só que qual foi o lance? Olha só como é que a coisa anda. Ele recebeu uma quantidade tão grande de cobras que ele fez o serpentário, colocar aquele monte de cobra lá, só que ele começou a perceber, conseguiu assistentes, ele olhava assim, caramba, tem um monte de coisa que eu não conheço. Óbvio, ele era médico, ninguém conhecia. E ele percebe que uma parte das cobras, só uma parte eram perigosas. E a maior parte não era perigosa. Opa! Como é que se tratava a picada de cobra antes do Vital Brasil? Porque são mineiros, vocês devem saber. Benzedeiras, benzia, ervinhas. Sério? A galera não chupava o sangue ainda, não? Começou a chupar depois, né? Porque isso também tem uma história, né? Aham. Aí se fazia tudo isso e as pessoas não morriam. O Vital Brasil disse, por que não morria? Porque 85% das espécies de cobra, já naquela época, não eram perigosas. Então faça o que fizer, não morre mesmo. Aí a benzeção funcionava. Verdade. É isso aí. Não sabia Tá. o que era peçonhento ou não. Aí quando ele começa a descobrir essas coisas, que ele começa a falar assim, caramba, eu preciso falar isso para as pessoas. Olha a frase, eu preciso comunicar às pessoas que a maior parte dos animais não tem veneno. Ele descobre que alguns animais comiam cobra. Olha que interessante. Algumas cobras comem cascavel, algumas cobras comem jararaca. Alguns animais comem jararaca, alguns animais comem cascavel. Nossa, eu preciso falar que existem animais do bem que controlam o mal, que é a cobra venenosa. Hoje, como é que chama isso? Cadeia alimentar. Caramba. Tá? Com essa pegada que ele fazia, assim, eu preciso falar, eu preciso comunicar, ele coloca uma ideia no Butantan que é o seguinte: o Butantan está crescendo, ele está acompanhando, e o Butantan nasce numa pegada muito interessante. Uma linha chamada produção de veneno, que é fazer o medicamento. Vira referência sobre isso. O Butantan tinha que estudar o veneno. Para entender o veneno, tem que estudar a cobra. Então nasce o setor de pesquisa do Butantan. Então você tem a produção, que faz o soro e a vacina hoje, a pesquisa do animal e do veneno, e ao mesmo tempo nasce o braço cultural do Butantan, que é a divulgação científica. Porque aquele homem, naquela época, teve uma visão fantástica quando ele falava assim, eu preciso informar as pessoas, eu preciso educar as pessoas. Qual que é o rótulo disso hoje? Educação ambiental. Que ele já fazia antes. Está nos relatórios a coisa chamada vulgarização da ciência. Eu preciso fazer a vulgarização da ciência. O que é isso? É tirar a ciência que ele estava aprendendo para chegar na população que tinha que resolver o problema. Por isso que o Butantan tem um tripé. E ele consegue ganhar credibilidade com tudo isso. As coisas que esse homem fez são usadas até hoje. Surreal, né, cara? O reconhecimento mundial para nós é grande. Então, a sua pergunta, você falou assim, por que só o Butantan faz isso? Não, os outros fazem. Sim. Porque eles produzem menos, não tem essa linha muito pesada. E o que fez a gente crescer também e ter credibilidade popular? O Butantan estava trabalhando com o mito. Quem é o mito? A serpente. A serpente é o símbolo do mal. A serpente é o símbolo da sabedoria. A serpente é o símbolo da astúcia. Da farmácia. A serpente é o símbolo
Da cura que tem a farmácia, tem a medicina. Da astúcia é o símbolo da contabilidade. Vocês viraram um símbolo talvez maior do que estudo, hein? Que eu vou te falar. Quando você fala Butantan, todo mundo conhece, todo mundo tem uma visão essa de anjo mesmo. O Butantan é o cara que salva. Isso. O Butantan é o bom, né? Ele venceu o mal. O Butantan venceu o mal. Então, pelo lado popular é isso, e pelo lado técnico a gente tem conseguido esse prestígio e esse reconhecimento. Está cada vez maior. Claro que o Butantan começa com esse muito simples, vai ampliando, tem uma ampliação muito grande. Tem nos primeiros 10 anos de Butantan, em 1911, o Vital Brasil publica um livro chamado A Defesa contra o Fidismo, onde ele relata, desde o começo, passo a passo, tudo o que ele aprendeu. Esse livro está escrito a parte biológica das serpentes. Que loucura! Está escrito o processo da fabricação do soro. Está escrito os sintomas do envenenamento. E o mais legal de tudo, em 10 anos de Butantan, 1901 a 1911, ele conseguiu 50... Caraca! Meu Deus! A chuva! Trovão, Pois é. Se fosse um espírito aqui agora, tava todo mundo tremendo. Né? Esse homem conseguiu, em 10 anos de Butantan, 50% de queda na mortalidade das pessoas. Olha só, gente. Quanto que é a capacidade de soro que o Butantan consegue ele tem prêmio Nobel? Ele não tem. Na verdade, pô, injusto. É injusto. É injusto. Será que é porque é brasileiro? Caramba, mano. Eu falo assim, porque o Brasil não é visto. Não é porque o fato de ser Brasil em si, o Brasil. O fato do Brasil não ser visto, várias coisas que acontecem dentro do Brasil parece que não são percebidas lá fora. Sabe? Não tem notoriedade, não tem valorização lá fora, sabe? Porque é muito foda isso. Né? O Brasil não é visto como uma referência científica e tudo. Apesar de ser. Apesar de ser, não é por uma série de motivos, né? Então, a gente tem bons cientistas aqui no Brasil. Nós tivemos bons cientistas, mas é a realidade. Não chegou a ter um prêmio Nobel, poderia ser. Né? Porque ele mudou muito. Né?